Shalom, graça e paz. Vamos iniciar o nosso culto, nossa transmissão online. Eu quero convidar você que está na sua casa para estar junto conosco nesses minutos, adorando, buscando a Deus e meditando na palavra do Senhor. Vai ser uma honra estar com você aqui nesses minutos. E eu quero dizer que Deus vai ministrar e tocar no teu coração nesses minutos onde nós adoramos ao Senhor, mesmo aqui pela internet. Esteja conosco, acompanhe a nossa programação e que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Bíblia, não vou me alongar. Abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 16, verso 8. E aí você vai deixar marcadinho, porque você vai ainda em Salmos, só que você vai lá no capítulo 23, versículo 4. Vai deixar marcado. Primeiro você vai marcar Salmos capítulo 16, versículo 8, depois 23, versículo 4 e 116, versículo 9. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre andar com Deus. Então a gente vai ler um pouquinho a Bíblia. Amém? Vocês querem que eu repita? Sim, senhor? Salmos, capítulo 16, versículo 8, capítulo 23, versículo 4, capítulo 116, versículo 9. Amém? Quem não estiver conseguindo, peça ajuda para os diáconos, nossos presbíteros. Só levantar a mãozinha que eles vão aí ajudar vocês. Amém? Vamos ler o primeiro capítulo. Amém? Versículo 8. O Senhor, tenho sempre a minha esperança. O Senhor, tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Amém? Agora a gente vai lá para o 23, versículo 4. Amém? Todos acharam? Versículo 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Amém? Agora o último. 116, versículo 9. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Amém? Andar com Deus é andar com justiça e integridade. Esses 3 versículos que nós lemos, capítulos e versículos, dizem que nós andaremos com o Senhor, nós estaremos na presença do Senhor, e na presença dele nós não temeremos mal nenhum. Nesses 3 versículos dizem que nós estaremos com o Senhor e confiaremos no Senhor, andaremos com Ele, seremos um com Ele. E andar com o Senhor requer que você seja justo e íntegro. Andar com o Senhor requer que você não se aproxime daquilo que o Senhor não se agrada. Porque quando você anda com uma pessoa, você faz tudo o que aquela pessoa faz. Você fala o que aquela pessoa fala. Quando você é muito amigo, aonde a pessoa vai, você vai junto.
Qualquer lugar que a pessoa esteja, você vai querer estar também. O assunto que a pessoa fala contigo é o mesmo assunto que você quer falar com ela, que você quer compartilhar com ela. E com o Senhor é a mesma coisa. Quando você começa a andar com o Senhor, aonde você está, o Senhor vai estar também. O que você falar, ali vai ter que ser algo que o Senhor também falaria. Como eu falei no pré-batismo, nós temos que parar e pensar, será que o Senhor faria isso? Será que o Senhor falaria isso? Ele tomaria essa atitude? E aí você vai analisar. Quando você anda com o Senhor, você tem que ser justo. Você tem que ser íntegro. Deixar as coisas que te prendiam lá atrás. Deixar aquilo que tentava te dominar lá atrás. Porque quando você anda com o Senhor, você tem que andar no caminho reto. No caminho estreito. Porque andar com o Senhor é andar no caminho estreito. E esse caminho, ele requer que você renuncie os seus pecados, os seus vícios, as suas culpas, tudo aquilo que te trazia algum tormento ou alguma coisa de acusação. Andar com o Senhor requer que você deixe isso tudo de lado e viva uma novidade de vida com Ele. Andar com Jesus é diferente. Andar com Deus é diferente. Não é a mesma coisa que você andar no mundo onde você faz o que você bem entende, mas você se sente culpado. Quando você deita sua cabecinha no travesseiro, você fala assim: por que eu fiz isso? Nossa, mas eu estou me sentindo tão mal. E andar com Deus, andar com Jesus é completamente diferente. Você deita no teu travesseiro e você fala: Senhor, eu estou descansando em Ti. Senhor, eu sei que o Senhor tem guardado os meus passos. Claro que vai acontecer alguma coisa para te tirar do caminho, para te tirar da bênção. Vai, com certeza. Porque nós estamos aqui, vivendo na terra ainda, e as coisas que acontecem aqui às vezes tiram da nossa cabeça. Às vezes fazem com que a gente perca a esperança um pouquinho, ou que a gente perca a visão. Mas o Senhor, Ele sempre está do nosso lado para lembrar: filho, olha só, eu estou aqui. Volta os teus olhos em mim. Filho, não perde o foco. Ó, você passou por isso? Se arrependa de todo o seu coração e eu vou estar contigo. Com o Senhor é assim. Andar com Deus é fazer tudo sem murmuração. Eu vou falar alguns versículos. Você que gosta de anotar, pode anotar. Andar com Deus é fazer tudo sem murmuração. Filipenses 2:14. É não ficar reclamando das coisas. Porque a gente, aqui dentro da gente, a gente tem aquele negocinho de tudo reclamar. Tudo ficar murmurando. Nossa, o que é isso? Andar com Deus é não fazer murmuração. É não ficar se lamentando. Andar com Deus é aceitar aquilo que Ele está trazendo. Não ficar murmurando por aquilo que está acontecendo na nossa vida, mas é aceitar aquilo que está acontecendo e saber que Deus vai estar contigo. Segundo, é ser obediente. Filipenses 2:12. Andar com Deus é ser obediente. E não importa o que aconteça, você vai ser obediente. E não importa a circunstância, você vai ser obediente a Deus. E não importa aquilo que vai vir na tua frente, você vai obedecer a Deus. Porque desde pequenininho a gente traz essa desobediência no nosso coração. Onde quando nosso pai ou nossa mãe fala alguma coisa, a gente quer desobedecer. A gente desobedece. Quando está na escola e o professor ou a professora fala alguma coisa, a gente desobedece o professor. E com Deus a gente quer fazer a mesma coisa. Mas com Deus é diferente. Com Deus é diferente. Quando você desobedece, Ele vem e traz uma palavra de conserto para a tua vida. Ele falou: camarada, não é assim não. Se conserta. Não foi isso que eu falei para você fazer. Vamos andar de novo no trilho? Andar com Deus é ser obediente.
Não adianta, não adianta você tentar fugir, ir para a esquerda, ir para a direita, ir para trás, não adianta. O Senhor, quando Ele te chama, você tem que obedecer. Senhor, é isso que eu tenho que fazer? É. Então eu vou fazer, Senhor. Senhor, o Senhor está me chamando para ir a tal lugar? Sim. Então é isso que eu vou fazer, Senhor. Senhor, o Senhor está falando para mim se afastar dessa pessoa, fulano de tal? Sim. Então é isso que eu vou fazer. Pode doer, você pode espernear, você pode reclamar, mas você tem que obedecer. Porque quando nós obedecemos ao Senhor, as bênçãos do Senhor recaem sobre a nossa vida. Mas nós não temos que obedecer a Ele só por coisas, buscando coisas. Nós temos que obedecer ao Senhor porque somos tementes a Ele e queremos que Ele continue andando do nosso lado. Porque quando a gente fala isso, tem que obedecer ao Senhor, que as bênçãos do Senhor, ela vem sobre a tua vida. As pessoas começam a barganhar com o Senhor. Fala, Senhor, eu estou te obedecendo, então isso aqui tem que acontecer. Senhor, eu estou te obedecendo, então o Senhor tem que fazer isso aqui. Não, você tem que obedecer ao Senhor, porque você teme ao Senhor. Porque você quer que Ele continue sendo teu amigo, andando do teu lado, todos os dias contigo. Essa é a melhor recompensa. Essa eu acho que é a melhor bênção, ter o Senhor perto da gente o tempo todo. Porque quando algo acontece, a gente sabe, Senhor, o Senhor está aqui do meu lado me confortando. A gente sente o Senhor do nosso lado, a gente sente Ele nos tocando, porque nós somos obedientes a Ele. Nós não murmuramos contra o Senhor, nós apenas obedecemos a Ele, seguimos o que Ele tem para a nossa vida e seguimos o caminho dEle. Terceiro, dependermos em tudo de Deus, que efetua em nós o querer e o realizar. Filipenses 2:13. E o último, preservar a palavra da vida. Filipenses 2:16. Esse aqui é muito importante. Preservar a palavra da vida. Porque às vezes a gente se esquece da palavra de Deus. Às vezes nos esquecemos do que Deus fala pra gente. Às vezes nos esquecemos daquilo que Deus tem prometido na nossa vida. A palavra de vida é a Bíblia. E às vezes nós deixamos de lado isso. Por algumas coisas, algumas situações, algumas coisas que são momentâneas, nós deixamos a palavra de vida de lado. E nós não podemos deixar essa palavra ser esquecida. Nós temos que preservar ela na nossa vida. Porque quando nós andamos com a palavra do Senhor, nós andamos na palavra. Quando nós mostramos a palavra do Senhor na nossa vida, o nosso testemunho, ela não fica esquecida. Ela não fica deixada de lado. Porque as pessoas olham e falam assim, aquele dali anda segundo a palavra. Aquele dali vive segundo a palavra. Aquele dali faz o que a palavra diz. Ele cumpre o que está escrito na Bíblia. Preservar, deixar guardado no nosso coração. Não deixar qualquer coisa tirar a palavra do Senhor de dentro da gente. Não deixar qualquer coisa tirar aquilo que o Senhor tem colocado dentro de nós. Porque a palavra do Senhor, ela, como o bispo sempre diz, ela é para agora. Ah, mas ela já foi escrita há muito tempo, mas ela é para agora. Se você pegar agora e ler, você vai ver, caramba, foi há tanto tempo, mas o que eu estou vivendo, a palavra tem resposta para mim. Eu não sei se alguém viu aqui que tem não é um pastor, tem uma pessoa, um abençoado, que disse que a Bíblia tem que ser atualizada, tem que ser renovada. Porque já foi, né? Já tem atualização, né? Ele disse que a Bíblia tinha que ser... Mas aí, quem ia entrar nessa Bíblia, se ela fosse atualizada? Quem ia entrar? A Bíblia não precisa ser atualizada. A Bíblia não precisa de novos personagens. Tudo aquilo que o Senhor já deixou para a nossa vida, já serve. Já supre. Tudo aquilo
ela já se encaixa. Ela já fica lá completinha pra gente. Pra que a gente quer uma nova versão, se essa versão aqui já diz tudo o que a gente precisa? E a gente já sabe o final dela. A gente já sabe. Então nós temos que preservar essa palavra. Agora, mais que tudo, a gente tem que preservar a palavra. Com essas pessoas querendo deturpar a mente dos crentes, porque tem alguns crentes que ainda caem. Com essas pessoas querendo confundir a mente, aí sim que nós temos que preservar a palavra de vida. A palavra do Senhor. Nós temos que falar, proclamar a palavra dele. Levar aos 4 cantos da terra essa palavra. Levar para as pessoas que necessitam, porque nós estamos fazendo ela viva novamente. E quando a pessoa conhece a palavra, ela vive novamente, ela tem vida, ela tem paz, ela tem renovo dentro dela. Andar com Deus, estar com Deus, requer que você tenha atitudes diferentes, atitudes novas. Não ser a mesma pessoa que você era, ser uma pessoa diferente na presença do Senhor. Não murmurar, obedecer, preservar a palavra, acreditar naquilo que o Senhor tem falado na nossa vida, aquelas promessas que Ele vai realizar na nossa vida, acreditar. Isso é andar com Jesus, isso é andar com Deus. Não se engane, achando que, eu estou andando com Deus, mas aí eu ando em casa, tá bom. Jesus no meu coração, tem Jesus no meu coração. Não se engana. Não se engana. Porque quando você fala isso, Jesus não está no teu coração. Jesus está bem longe, mas no teu coração ele não está não. Porque quando você anda com Deus, quando você tem Jesus dentro do seu coração, você segue os mandamentos. Você obedece. Você faz parte de um corpo. Porque Jesus, ele não morreu por membros, ele morreu por um corpo. Então não se engane falando assim, não, mas eu faço parte de Jesus, eu ando com Jesus dentro da minha casinha. Não, o Senhor, ele morreu por um corpo. Então você tem que fazer parte de um corpo. Ele não morreu por um pé. Senão todos os pezinhos iam estar salvos. E o resto do corpo ia estar condenado. Ele morreu pelo corpo inteiro. Então quando você faz parte de um corpo, você está andando com Jesus também. Você está andando com Ele, pertinho dEle. Porque quando você vem para a igreja, que você vê o irmão que está do teu lado, mesmo na distância, você sente Deus. Quando você olha e fala assim, aquele dali eu posso confiar. Aquele dali, se eu pedir uma oração, ele vai orar junto comigo. Aquele dali, se eu falar, me ajuda, orando, ele vai orar. Aquela pessoa que está do teu lado, ela tem um pouquinho de Deus dentro dela. Então você está andando mais com Jesus. Você se aproxima mais de Deus. Olha para o irmão que está do teu lado. Já olhou? Ele não tem um pouquinho de Deus nele? Se Deus nos fez a imagem e semelhança dele, então ele tem um pouquinho de Deus nele. Então queira estar perto. Mas na pandemia a gente não pode ficar perto, não. Perto, gente. Assim, não precisa ficar aquela coisa grudada. Mas perto, para entender como o corpo funciona. E eu separei alguns homens que andaram com Deus. O primeiro homem que andou com Deus foi Enoque. Anota aí a referência. Gênesis, capítulo 5, versículo 22 e 24. E eu separei só um trechinho aqui da palavra. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Enoque era tão fechado com Deus. Ele andou com Deus de uma tal forma que Deus tomou para si. Ele não morreu. Ele não foi sepultado. Deus tomou. O pensamento de Deus deve ter sido assim, não, eu tenho que trazer ele logo, porque eu quero ele mais pertinho de mim.
então eu vou trazer ele logo para mim. E Enoque foi arrebatado. Ele andou com Deus, ele teve uma intimidade tão grande com Deus, que Deus tomou para si. Você imagina? Não, mas a gente vai ser tomado no arrebatamento. Mas você imagina antes disso? A pessoa tem uma intimidade tão grande com Deus, que ela ser arrebatada. Cadê fulano? Sumiu. A gente não sabe onde foi parar. Desapareceu. Não, mas tá morto. Encontraram? Não encontramos nada. Ele estava dentro de casa e sumiu. Fulano desaparecido. Se alguém souber, não vai achar. Se naquela época tivesse isso, as pessoas iam estar procurando Enoque. E cadê Enoque? Sumiu. Porque ele andava com Deus. Ele tinha intimidade com Deus. É assim que você tem que ser. Uma intimidade tão grande que Deus te pega. Ai, meu Deus, vou morrer. Não. Ai, meu Deus. Não é isso. Mas se Deus quiser, Ele vai fazer. Se Deus quiser, Ele vai fazer. Mas Ele te tomar no sentido de você estar mais perto dEle, de você ter o coração mais pertinho do Senhor. E o segundo, Noé. A referência é Gênesis, capítulo 6, versículo 5 e 6. Capítulo 8, versículo 9. 9, 11 e 12. E eu vou ler um trechinho aqui para vocês. Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem íntegro e justo entre os seus. Noé andava com Deus. Todo mundo aqui sabe a história de Noé, da Arca de Noé. Tem até uma musiquinha tá ali embaixo, né? Arca de Noé. Quem tem filho conhece. Noé era justo e íntegro. Se ele não fosse, ele também tinha participado do dilúvio, lá no fundo das águas. Mas Deus procurou e achou. Ele andava com Deus. Diante da tribulação que todos iam passar, Noé não passou. Ele foi resguardado. Ele foi salvo. E isso serve para a nossa vida hoje. Diante de tanta tribulação, dessa quarentena, dessa epidemia, nós que andamos com Deus não passamos. Eu não passei. Você passou necessidade? Eu não passei. Deus nos fechou numa arca e nos protegeu. Quando você anda com Deus é assim. Ele te protege. Ele te fecha numa arca e você e a sua família não sofrem. Porque você anda com Deus, assim como Noé. E o terceiro, Abraão. Referência Gênesis 17, do 1 ao 2. E Deus diz para ele: anda na minha presença e ser perfeito. Abraão andou na presença do Senhor. Ele foi um homem perfeito. Ele é o pai da fé. Ele é um dos homens que mais andou com Jesus, andou com Deus. Jesus, porque eles são uma pessoa só. Ele foi o que mais andou. E através dessa fidelidade dele, e através de andar com o Senhor tão grudadinho, Deus fez uma das maiores promessas. Olha para o céu, quantas estrelas. Assim será a tua descendência. E eu creio que hoje nós somos descendentes de Abraão. Porque através dele nós conhecemos a Deus, nós sabemos que Deus é fiel, nós sabemos dos sacrifícios que tem que ocorrer. Através dele nós aprendemos da palavra. Ele é o pai da fé, ele é o nosso pai também. Porque através dele nós estamos aqui hoje também. E o último, que esse aqui é fera demais, eu tô vendo o negócio, a minissérie dele, caraca, eu tô... Davi. A referência é Atos 13, 22.
que diz: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E ele está lá no Novo Testamento. Está lá no Novo. Olha só como o cara foi, andou com Deus mesmo. Está lá no Novo Testamento, guardadinho. Segundo o coração de Deus, e que vai fazer toda a minha vontade. Aí você me pergunta: pô, mas Davi deu uns vacilos, deu uns vacilozinhos. Mas ele era segundo o coração. Ele fazia. Quando ele caiu com Betseba, que Deus falou para ele: eu vou levar o teu filho. Ele orou muito. Mas quando Deus levou, que ele cumpriu, ele se alegrou. Porque ele entendeu que se Deus falou, ele ia fazer. E ele não podia mudar nada daquilo. E ele continuou sendo um homem que cumpria as vontades de Deus. Ele continuou sendo um homem andando segundo a vontade de Deus, até o fim da sua vida. E eu assistindo a minissérie, e eu falei com ele assim: caraca, Davi era muito bravo. Falei: meu Deus, porque o homem passou por cada coisa e ele continuou firme. Você imagina comigo, ele novinho, ele foi ungido, rei de Israel, um peso enorme. Às vezes a gente é ungido como pastor, já fica frouxo. Às vezes chama de presbítero, tá ruim. Serve para qualquer um. Diácono, meu irmão, quando o bicho fala assim: vem cá, eu vou te ungir, diácono. Ai, meu Deus do céu, faz isso não, bicho. Eu não sou capacitado. Dá dor de barriga. Aí você imagina um menino todo franzidinho ser ungido rei de uma nação. E ele passou por situações de ter que ir tocar para Saul, sabendo que ele seria o próximo rei, mas não podia contar para ninguém, senão ele ia orar. E ele ia lá com a sua harpa para acalmar o espírito de Saul. E aí começou a lutar, só que ele não podia falar para ninguém que ele seria o próximo rei, mas ele lutou com toda a sua vontade. Porque Deus estava com ele em todas as guerras. E ele lutava. Ele trazia os despojos. E uma coisa que me chamou muita atenção, que eu assisto o episódio da novela e vou para a Bíblia, não é, amor? E leio para ver se está tudo certinho. Porque às vezes a gente olha, caraca, e aí vai ver na Bíblia, não tem nada a ver. E aí eu vou lá. E uma coisa que me chamou muita atenção foi que quando o sacerdote foi até Davi e falou: o seu filho construirá. Você não vai construir, porque sua mão tá suja de sangue. Mas o seu filho vai construir um templo, um tabernáculo para mim. Naquele momento ele já começou a guardar o ouro. Davi era um homem que planejava. Naquele momento, em todas as guerras que ele ia, ele começou a guardar os despojos, todo o ouro. Tudo que poderia ser para a casa do Senhor, ele começou a guardar. Assim a gente tem que ser também. Começar a guardar aquilo que é de Deus. Começar a separar aquilo que é para Deus. Começar a dividir. Não, isso aqui é para mim, isso aqui é para o Senhor. Eu vou dar para o Senhor. Porque foi isso que ele fez. Como Davi, nós temos que ser como Davi, que andou segundo o coração de Deus, que foi um homem que Deus se agradava, que fazia as vontades de Deus. Assim tem que ser eu e você. Como todos esses homens que eu dei a referência aqui, porque todos eles são muito importantes na Bíblia e tem vários outros. Segundo o coração de Deus,
estar na presença de Deus, ser justo e perfeito, ser justo e íntegro, andar com o Senhor, independente daquilo que apareça na tua vida, andar com o Senhor. Tomar esses exemplos para a nossa vida. Você pode errar? Pode, porque você é humano ainda. Você pode pensar coisas que não agradam ao Senhor? Infelizmente sim, porque você é humano. Mas como esses homens, como Davi, ele errava, mas ele se consertava. Ele se botava diante da presença do Senhor, rasgava as suas vestes e falava: Senhor, eu sou impuro, Senhor, eu não mereço. Mas a tua graça vem sobre a minha vida. Assim a gente tem que ser também. Aconteceu alguma coisa na nossa vida, a gente não tem que se afastar do Senhor, porque essa é a primeira coisa que acontece. Aconteceu alguma coisa na nossa vida, a gente se afasta do Senhor, fala assim: não, Ele não vai me perdoar, Ele não vai entender. Meu querido, Ele deu o seu Filho unigênito pela tua vida. Como Ele não vai te perdoar? Como Ele não vai te entender? Se por um acaso acontecer alguma coisa, alguma dessas coisas na tua vida, você se coloca diante do Senhor, se rasga, se lança, fala: Senhor, eu não mereço, eu sou impuro, eu não sou digno, mas eu quero andar contigo. Me perdoa, me purifica, me transforma, porque eu quero ser uma pessoa que anda na tua presença, que é perfeito, que é justo, que não se abala, porque andar com Deus é maravilhoso. Andar com Deus é bom demais. Então você tem que querer experimentar isso. Você que acha que eu não vou conseguir andar com Jesus, lança no teu coração a vontade, o querer estar com Jesus. E você que sabe: eu ando com Jesus, eu ando com Deus do meu lado, continua andando. Estreita essa comunhão, essa união. Estreita essa intimidade com Deus. Anda com Deus o tempo todo. Tem até um louvor que fala: anda com Deus, segura na mão de Deus, não é isso? Da Ludmilla. É assim que a gente tem que ser. O choro, ele vem, mas de manhã a alegria, ela chega. Você pode estar passando tribulação, luta, mas de manhã a alegria vai chegar. Tudo aquilo que você está passando não é nada diante do Senhor. Se você clamar, se você orar, se você se colocar diante do Senhor, isso tudo desaparece. Porque Deus é muito, muito maior do que qualquer coisa que se apresenta na tua frente. Ele é muito maior do que qualquer situação que se apresente na tua frente. Então anda com Deus. Anda com Ele nessa noite. Segura na mão dEle. Não solta a mão dEle. Porque Ele vai fazer muito, muito além do que você imagina. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Anda com Deus e as demais coisas, elas vão ser acrescentadas. Se coloca de pé no teu lugar nessa hora. Nesse momento eu quero que você fique à vontade. Se você quiser vir para o altar, venha. Se você quiser se ajoelhar no altar, se ajoelha. Nessa noite, saia daqui andando de mãos dadas com Deus, andando juntinho com Deus. Se nessa noite alguma coisa, algum pensamento na sua cabeça diz: não, você não pode fazer isso, não, você não vai conseguir, em nome de Jesus, que esse pensamento caia por terra agora, porque o Senhor, Ele te criou, o Senhor, Ele te formou, o Senhor, Ele te chamou para ser amigo dEle, para ser filho dEle. Então, tudo que o inimigo fala contra você é mentira, ele é mentiroso. Ele é um bichinho mentiroso. Porque o Senhor, Ele te chama de amigo, de meu filho.
Nessa hora, comece a falar com o Senhor. É você e Deus nesse momento. Se você não quiser fazer uma oração alto, não precisa. É você e Deus. Só comece agora a falar com o Senhor. Senhor, eu preciso andar na tua presença. Senhor, eu preciso andar. Chegou o momento do ofertório, o momento onde você vai entregar a sua oferta, abençoar a casa do Senhor. E como diz a palavra, aquilo que você semear numa terra fértil, Deus vai te dar uma colheita extraordinária. Eu quero abençoar a tua oferta nesse momento. Você que está assistindo nosso culto online, pode fazer a sua oferta através do depósito bancário, na nossa conta no Banco Stone. E as informações estão bem aqui na tela, para que você possa fazer o teu depósito. Assim como você faz na casa do Senhor, você pode fazer aí da sua casa, através do seu telefone, através do seu aplicativo, e abençoar a casa do Senhor com a sua oferta, seu dízimo e a sua primícia. Eu quero abençoar a tua oferta em nome de Jesus, que o Senhor venha prosperar os teus celeiros e que você possa multiplicar na sua vida financeira, que a prosperidade alcance a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Faça a tua oferta e que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.